atividade do capítulo, tudo bem? É a última atividade do capítulo, recebo mais uma vez até hoje e pronto. Tá? Nós falaremos sobre o passado contínuo, não tem problema. E a aula vai ser dividida da seguinte forma. Primeiro a gente vai responder essas pequenas perguntas introdutórias do capítulo, e então eu vou apresentar um slide para vocês sobre o passado contínuo, onde eu vou explicar um pouquinho melhor as regras, como que a gente usa, para que a gente usa, então a gente vai respondendo questões. Não tem problema, tá? A gente vai lembrando, tá? Pessoal, vamos lá. Para introduzir o capítulo, a gente tem o seguinte, né? O capítulo se chama... Ô, Cecília, tudo bem, tá, Cecília? Pronto, o slide que eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou deixar ele no Google Sala de Aula. Então, eu vou usar aqui só para explicar para vocês o slide e depois eu deixo lá, tá bem? Pronto. O capítulo 4 diz o seguinte: Daily Habits, que significa exatamente hábitos diários. Então, a gente vai aprender um pouquinho a falar sobre os nossos hábitos. A gente tem 4 perguntas introdutórias do capítulo. Nós responderemos só a B e a C. A letra D, nós só responderemos depois que eu explicar o que é o passado contínuo, porque nós vamos usá-lo para responder. Então, é o seguinte, a primeira pergunta, e claro, né, quero a participação de vocês, porque eu vou usar a participação de vocês para presença e tudo mais, tá? A letra A diz o seguinte: What do you do in your free time? Ou seja, o que você faz no seu tempo livre? E aí, pense em verbos de ações, de atividades, de hábitos que você faz. Eu vou ajudando, claro, né? Eu vou colocar, por exemplo, um jogo, né, no caso, um hábito que eu faço. O Walter, Pablo, vamos lá, vamos tentar em inglês, tá? Play soccer. Assim, pronto. Um hábito que você pode ser que você faça diariamente. Você pode simplesmente dizer I play soccer. Boa, é um bom hábito. Página, o Alan, página 33, tá? Página 33. Que outra atividade você faz? Play videogames, perfeito. Assistir anime e escutar música. Então você pode dizer assim, Gislane. I watch anime and listen to music. Pronto. I watch anime and listen to music. Um exemplo de uma ação, né?
Pronto, a internet resolve cair mesmo na hora, né? Que bom. Então, vamos lá, né? Pronto, voltei, tá? Foi a questão, não foi nem aqui, foi o servidor mesmo, eu acho, porque parou de vez, entendeu? Então, mas vamos lá, né? Até me perdi, né, para voltar aqui. A gente estava na letra A, né? A gente tinha respondido, a gente respondeu já para não perder tempo, vamos para a letra B, né? É isso aí, Pablo, vamos lá, letra B, tá? Diz o seguinte na letra B. Where are the place you go? Ou seja, quais são os lugares que você vai? Isso aqui também, pessoal, está associado a hábitos. Você pode colocar simplesmente assim, vou deixar um exemplo, né? I go to... Pronto, como é um hábito, como eu trabalho em Aracoiaba, eu poderia dizer o seguinte, I go to Aracoiaba, porque é um hábito, é um lugar que eu frequentemente vou. Então, e aí? E vocês, no caso de vocês? I go to home, boa. Ô, Paulo, é a página 33, tá? 33. E aí, mais hábitos, né? I go to home, para onde é que você vai? Você diz I go to e o lugar que você vai. Mas não pode sair de casa? No caso, atualmente não, Mariano, mas é um hábito que eu tenho diariamente, que no caso é ir para Aracoiaba, porque eu trabalho lá, né? Ou no caso aí. Então vamos lá. I go to Aracoiaba, I go to Fortaleza, Cecília, boa Cecília, Lara, I go to Fortaleza também. Isso aí, pessoal. Tô gostando de ver. Ana, Cecília, Lara, Isabelle. I go to Fortaleza, Pablo também. I go to school é um hábito. Isso, Raíssa, você vai todos os dias. Pronto, Geislan, você pode dizer o seguinte: I go to my bed. É uma boa. Já que ninguém pode sair de casa, você pode dizer I go to my bed. Eu vou para o meu quarto. Quer dizer, desculpa, my bedroom, que no caso bed é cama, esqueci isso. Pronto. I go to my bedroom, né? Eu vou para o meu quarto. Pronto, é o teclado, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu tô gostando, tá? Riquelme. Vamos lá, vamos para a letra C, né? A letra C diz o seguinte: What are your main habits? Ou seja, quais são os seus principais hábitos, né? What are your main habits? Esses são os hábitos principais. Eu vou colocar o meu hábito principal. Vou colocar assim como exemplo para vocês. Pronto. É igual a mim, tá, Gislânia? I sleep a lot. Ou seja, eu durmo bastante, eu durmo um bocado. Isso aí, Pablo. Como ficaria o teu, Pablo? Ficaria assim, ó. Como ele dormir. I eat and sleep. Sim. Boa, Raíssa. Study é um bom exemplo, tá? Então ficaria como, Raíssa, tua? I study, você pode até colocar um acréscimo para ficar mais bonito, você pode colocar every day, né? I study every day, né? Você estuda, no caso eu, né? I study every day. Eu estudo todos os dias. Inclusive, pessoal, como a gente está falando de hábitos, é legal você usar essas palavrinhas, né? Todos os dias ou toda semana. Todo dia, no caso, é assim, se você quiser se basear, tá? Every day, tá? Every day é todo dia. Se eu quiser dizer, por exemplo, toda semana, every week, toda semana, todo mês, every month, tá? Todo ano, que no caso pode ser um hábito também. Every year. Então você tem várias opções, né, para você especificar qual é a frequência que você faz esse seu hábito, né? No caso, como são hábitos principais, eu suponho que você faça ele todos os dias. Por exemplo, esse hábito aqui que muita gente não faz, mas é importante. Deixa eu colocar aqui. Shower. Take a shower, que literalmente é tomar banho. Né? I take a shower. Né? No caso, é um hábito que você pode colocar. Isso, Ana Patrícia. Study, eat, sleep. Boa. O que mais? E Pablo? O que foi que você colocou, Pablo, como seu hábito? Ah, pronto. Que bom, Pablo. Então, vamos lá, né? A pergunta, pessoal, a letra D diz o seguinte. What were you doing yesterday? Essa que a gente vai ter que explicar um pouquinho o que é o passado contínuo para a gente poder responder. Isso, Maria Barreto, certíssimo, né? I sleep, eat and get angry. Então é um hábito ficar brava. Gostei. A letra D diz o seguinte: o que você estava fazendo ontem? No caso, aí você já vê a diferença da pergunta. Aqui a gente tem uma pergunta sobre um hábito no passado. Era uma coisa que você estava fazendo ontem. E para isso, para explicar isso para vocês, eu vou apresentar um slide, né? Você sabe como funciona, você clica nele assim que ele aparecer.
Pronto. Já está aparecendo aí, no caso, para evitar alguma interferência, eu vou, no caso, tirar a minha câmera, tá? Deixar só o meu áudio, para ficar mais fácil. Pronto. Pronto, pessoal, nós temos aqui, né? Aqui nós dizemos, nós vamos dar o que é o passado contínuo. E vamos lá, vamos começar com as definições, né? Se você tiver seu caderno aí pronto para colocar anotações, vai ajudar. Quer adiantar? Pronto, passado. Professor, Oi. pode tirar print? Print você pode, tá? Se você quiser tirar um print dessa tela, mas desde que você copie, tá? Copie no seu caderno. Então vamos lá. O que é o passado contínuo, né? No caso, eu vou colocar a definição e explicar melhor para vocês. O passado contínuo é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que estavam acontecendo no passado. Eu vou dar um exemplo para vocês em português, tá? Imagina assim, frase. Imagina que eu digo assim: eu estudei ontem. Eu vou deixar em português mesmo, deixar aqui no chat. Caso vou deixar em português mesmo. Eu estudei ontem. Se você pegar essa frase, olha para a ação, né? O caso o verbo estudar. Eu não estou falando de uma ação contínua, né? Se trata de uma ação estática. E como é que eu faço, né, para passar essa ação para que ela seja uma ação contínua? Eu escreveria assim: eu estava estudando ontem. Qual é a grande diferença? Porque as duas frases estão no passado. Pronto, aqui, por exemplo, Pablo, olha o meu exemplo, tá? Eu coloquei aqui duas frases no passado. Eu estudei ontem e eu estava estudando ontem. As duas falam de ação no passado. Só que uma ação é contínua e a outra não. Qual é que eu sei que é a contínua? A segunda. É só você interpretar. Eu estava estudando ontem. Ou seja, se trata de uma ação no passado, mas que ela foi contínua. Ela não aconteceu de uma vez. E é isso, pessoal, que a gente vai aprender. A gente vai... Isso, ficaria exatamente assim, Pablo. A gente vai aprender como que a gente consegue construir frases com a ação contínua no passado. Então, você pode acompanhar aqui comigo. Nós temos aqui uma estrutura, aqui no slide. Eu vou até marcar aqui para você, se você está vendo. Vou deixar um rabisco aqui. Pronto, aqui a gente... Pronto, primeiro passo, né? A gente usa o sujeito, obviamente, todas as frases, né? Sim, Pablo, tá certo, tá? Todas as frases nós vamos precisar do sujeito. Aí, qual é a novidade? A gente vai precisar, depois do sujeito, utilizar o verbo to be no passado. Vocês lembram, né? Já vai voltar um pouquinho de passado. O verbo to be no passado, eu vou deixando aí no chat também. Ele tem duas opções. Ou ele pode ser was, ou ele pode ser were. E como é que eu sei, professor? Quando é que a gente usa o was e o were, né? Vou até deixar aqui para vocês de novo. Pronto. Essa aqui é a conjugação do verbo to be no passado. Então, vamos lá. I was é eu estava, né? Aí assim por diante. You were, você estava. He was, ele estava. She was, ela estava. It was, ele ou ela, para coisas animais, né? Como vocês lembram, estava. We were, nós estávamos. You were, vocês estavam. E they were, eles estavam. No caso, isso aqui é só o verbo to be no passado. E depois que a gente colocar o verbo to be no passado, a gente vai precisar colocar o verbo principal, né? O verbo da ação com ing. Por exemplo, me acompanha aqui de novo no slide, o exemplo que eu deixei. Vou até colocar a caneta. Nós temos aqui o sujeito, no caso é o I, né, é o pronome, no caso é o sujeito, é o pronome nós. Depois do pronome eu estou colocando o were, tá bem aqui, ó, were. E o were, como a gente viu na outra página, é a forma no passado do verbo to be para o pronome we. E depois nós colocamos o verbo principal, que é o verbo play, com ing. Como é que a gente traduz isso? Vamos lá comigo. Nós, calma, vamos lá, Pablo, aos pouquinhos, tá? Nós estávamos jogando, aí eu completei, futebol ontem. Resumindo, a estrutura da frase nada mais é do que o sujeito, mais o verbo to be no passado, mais o verbo principal com uma terminação ing. Pessoal, até aqui, além do Pablo, alguém aqui não entendeu? Vamos lá, aos pouquinhos, tá? Você pode usar o chat para isso. Vamos lá, até aqui, alguém, além do Pablo?
Ninguém. Tá. Então, Pablo, deixa eu voltar a te explicar. A gente está aprendendo. Pronto, não tem problema. A gente explica de novo, de novo, de novo várias vezes, tá? O Pablo, eu vou também usar aqui o chat para ti, tá? A gente está aprendendo como é que a gente fala as frases, como é que a gente constrói ações contínuas no passado. Eu vou deixar aqui um exemplo em português de novo. Eu estava jogando futebol. Vou botar aqui para você, no chat. Pronto. Esse tipo de frase se trata de uma ação contínua no passado, né? Eu estava jogando futebol. Essa ação, ela está acontecendo no passado e ela é uma ação contínua. Ela não aconteceu de uma vez, ela aconteceu por um período de tempo, né? Eu estava jogando futebol. É uma ação contínua. E como é que a gente passa essa frase aí para o inglês? Vamos aos pouquinhos, vai acompanhando aí no chat. Você começa com o sujeito, né? No caso, o sujeito não é eu. Pronto, é isso que eu vou fazer agora, tá, Pablo? O sujeito é eu. E como é que eu digo estava em inglês? Eu tá aqui, eu vou deixei aqui no slide todas as formas verbais que você precisa saber no passado, né? A gente está no sujeito eu, tá? Eu quero dizer eu estava. É só olhar aqui para a tabela. Como é que eu estava em inglês? I was. Então você vai colocar I was. Depois daqui, você vai precisar colocar o verbo principal da frase, que é o verbo play, né, que é o verbo jogar. Você precisa colocar esse verbo com o acréscimo das letras ing. No caso, ficaria assim, igual deixei no chat. I was playing, que a gente traduz como eu estava jogando. Você entendeu, Pablo? Como que a gente pegou aquela frase do português e a gente simplesmente... Pablo, você quase acertou. Ou Diego, desculpa. Diego, no caso, essa é uma parte importante. Você precisa colocar o ing depois do verbo, tá? É igual aqui, ó, volta para o slide. Eu deixei aqui a estrutura. Você tem o sujeito, né? Tá aqui o sujeito. Depois do sujeito, você coloca o verbo to be no passado, que pode ser was ou were, que nem eu deixei naquele slide. Depois o verbo principal com ing. Pessoal, essa parte é muito importante. O verbo precisa estar no ing. Pronto, Patrícia, perfeitamente. Seu exemplo está corretíssimo. Sujeito, né? I was studying yesterday, que quer dizer eu estava estudando ontem. Exatamente assim como a Patrícia deixou aí no chat. É uma estrutura, ela é muito parecida com o presente contínuos, que a gente não vai precisar retomar, porque faz bastante tempo que eu acho que vocês viram. Mas essa é a estrutura de sempre. Você só vai precisar tomar cuidado com a conjugação do verbo to be. Se for I, você sabe que você vai colocar was. Se for you, você sabe que vai ser were. E assim por diante. Ó. He, você tem que aprender que é was. É quase que uma conjugação. Você tem que aprender essa conjugação. Inclusive, vou até deixar alguns exemplos no chat para ficar mais claro ainda. Eu vou deixar aqui uma frase em português, de novo. Vamos lá. Eu estava... Vou colocar eu estava cantando, ele estava cantando ontem. Pronto. Vamos para o chat. Pronto, fica desse jeito aí, tá, Pablo? Vamos lá, coloquei mais uma frase. Ele estava cantando ontem. Mais uma vez a gente percebe que se trata de uma ação contínua no passado. E como é que eu faço para transformar isso em inglês? Só lembrar, começa pelo sujeito, né? Ele em inglês é he, né? O verbo to be no passado correspondente a he tá aí aparecendo no slide. É was. Então você coloca he was. Aí o verbo cantar é o verbo sing. Só que a única coisa que você vai fazer é você vai acrescentar o ing. Vou até digitar aqui para vocês. Pronto, Patrícia, já se adiantou. Eu digitando, você digitou primeiro que eu. É isso aí. He was singing, que significa ele estava cantando. Isso, Pablo. He was singing. E você coloca o complemento, né? Se tiver yesterday, o que tiver depois você coloca. Repito, a atenção que você precisa ter é em relação só à conjugação do verbo to be. Claro, eu vou deixar esse slide para você estudar em casa, para você saber que para cada um desses pronomes, essa é a conjugação correta, tá? Por exemplo, eu vou deixar aqui mais uma frase no chat, e eu vou deixar para que vocês façam, tá? Ô, Pablo, esqueceu só do ing depois do verbo. Tá, vamos lá, vou deixar mais uma frase aqui para vocês.
Frase simples. Pronto. A frase que eu dou para vocês é essa. Nós estávamos conversando ontem. O verbo conversar em inglês, eu vou logo aqui colocar para vocês. É o verbo talk. Pronto. É o verbo talk, tá bem? E aí, como é que a gente construiria essa frase no passado contínuo? Vai seguindo os passos lá que eu acabei de explicar. Calma aí, vamos lá. Vamos aos pouquinhos. Pronto, vamos respondendo com vocês. A frase que eu coloquei foi: nós estávamos. Isso, Patrícia e Raíssa. Só esqueceu só do ING, Raíssa. Vamos lá, vou repetir mais uma vez, não tem problema. Vou colocar aqui no slide de novo. A estrutura é a seguinte: sujeito, que no caso é we, que no caso é o pronome nós. Depois nós colocamos o verbo to be no passado para we, que a gente pode olhar aqui na tabela. Você procura lá we, a gente acha que é were. Tá aqui, ó. We é a conjugação é were. Então, we were, e o verbo é o verbo talk, tá? Que é o verbo conversar. O que a gente precisa fazer com o verbo? A gente precisa acrescentar o ing depois do verbo. Se o verbo é o verbo talk, ele vai ficar talking. Vou deixar aqui no chat também para vocês. Pronto. Isso, Pablo, fica exatamente assim, tá? O ing só uma vez. We were talking yesterday. E pronto, é isso aí. A estrutura é sempre essa, tá? Eu sei que quando é a primeira vez que você está pegando, é natural que você esqueça de você colocar o ing. Isso não tem nenhum problema, pessoal. Isso é gramática. Gramática você vai usando várias vezes. Tá, vamos lá, Pablo. Iego. Explicar para ti de novo. Pessoal, além do Iego, alguém não entendeu? Mais alguém? Vamos lá, só para saber. Pronto, Raikkonen. Boa. Acha que não, né? Beatriz, pois vamos lá. Vai o Raikkonen e os meninos. Vão aí pro slide, tá? Vou de novo aumentar o slide para todo mundo ver. Vou fazer a explicação do jeitinho que está aqui no slide para ajudar. Pronto, do começo, tá? Vamos por conceitos, vamos simplificar. Não, Walter, presta atenção, tá? Seguinte, conceito, né? Nós usamos o passado contínuo para quê? Nós utilizamos para falar de uma ação que aconteceu no passado e que foi contínua. Por exemplo, eu estava jogando, eu estava pulando, eu estava brincando, ou então ele estava brincando, ele estava jogando. São todas ações no passado. E como é que a gente constrói esse tipo de frase em inglês? A estrutura, vai acompanhando aqui comigo no slide. Droga, sai de novo. A estrutura é a seguinte. 10 minutos, né, Raquel? A estrutura é a seguinte. Nós temos primeiro colocar o sujeito, que no caso, sujeito geralmente vai ser o pronome, ou então pode ser o nome de uma pessoa. O verbo to be no passado, que é o que está aqui nessa tabela. Então você vai precisar copiar essa tabela no seu caderno. Você vai precisar aprender, tá? Cada pronome com seu verbo to be correspondente. E depois, pronto, agora essa parte, Igor. E depois que você colocar o verbo to be no passado, você vai pegar o verbo da ação. Por exemplo, cantar, jogar, pular, dançar, e você vai simplesmente acrescentar essas 3 letrinhas. ING. Como está aqui no exemplo, né? Eu vou até de novo riscar. Vou até riscar aqui, pessoal. Vamos lá. Vai para o exemplo de novo. Nós temos aqui a estrutura. A primeira frase que eu coloquei. Nós temos we, que ele é o pronome, certo? É o sujeito, o Walter. Aí depois nós colocamos o verbo to be no passado. O verbo to be no passado para we, como eu coloquei naquela tabela, é were, tá? Isso é fixo, tá? We were, que quer dizer nós estávamos. E aqui que está o segredo. Eu não posso colocar o verbo play, que é o verbo jogar, do jeito que ele é. Eu preciso acrescentar essas 3 letrinhas aqui, ó, que eu estou até circulando de vermelho. Eu preciso acrescentar essas 3 letrinhas depois do verbo. Para que fique we were playing e o resto da frase. Entendeu que a parte da gramática está só nesse comecinho da frase. Sujeito, verbo to be no passado, mais o verbo com ing, o verbo principal com ing. Pronto, até eu traduzi, né? Nós estávamos jogando futebol ontem. Pronto, Pablo. Boa, Pablo. Entendeu? O Nirinha que é a Laís, no caso, né?
Vamos lá, vamos lá. Alguém mais? Alguém tá com alguma dúvida? Já entendeu, Pablo? Tudo ok? Laís também? Alguém que disse que estava mais ou menos. Deixa eu ver aqui quem foi que disse. Acho que foi a. Foi. Foi o Walter? Não lembro. Ou foi a Raíssa? Entendeu, Cecília? Boa, Cecília. Pronto, Raikkonen, perfeito. Você precisa acrescentar o ing depois do verbo, entendeu? Faz parte da estrutura gramatical. Inclusive, essa parte, esse tópico aqui que eu estou circulando em vermelho, que é a estrutura, é a parte mais importante. Você precisa guardar na sua cabecinha, que é sujeito, verbo to be, mais o verbo, né, o verbo da ação com ing. Tá? Essa é a estrutura fixa de sempre. Então, eu vou passar, tá? Vai ser a atividadezinha de interpretação de texto. Oi, Igor. Pronto, entendeu, né? Pablo, vamos lá. Eu vou voltar. Eu vou tirar aqui do slide, tá, pessoal? E a gente vai voltar para aquela questão do livro que eu deixei para que a gente respondesse depois. Porque a questão do livro diz exatamente o seguinte. A letra D, tá? Então você está aí com o livro perto de você. A letra D diz o seguinte. O que você estava fazendo ontem? Então agora pegou, você vai usar a estrutura que a gente aprendeu. Você vai simplesmente dizer, eu estava fazendo. Aí você vai dizer o que você está fazendo. Pronto, Diego, perfeito. Se você não colocar o verbo com ing, ele vai perder o sentido. Esse ing, ele precisa estar junto do verbo. Diego, faz parte da estrutura da frase. Pronto, a pergunta diz, o que você estava fazendo ontem? Eu vou daqui, claro, começar com o meu exemplo. Eu vou dizer o seguinte. I was watching videos. Pronto. Watching, desculpa, digitação aqui tá. Pronto, com ing. Eu coloquei aqui uma frase, né? I was watching videos. Eu estava assistindo vídeos. Então, e você? Né? Qual foi a ação que você está fazendo no passado? Que você está fazendo ontem? Me diga lá. Segue a estrutura. I was, e você escolhe o verbo e você só acrescenta ing. Por exemplo, a Ana Cecília estava brigando. Tá, estava brigando. Então, a Ana Cecília poderia dizer assim, I was, colocar literalmente fighting, né? I was fighting with my cousin. Pronto, é o que a Cecília estava fazendo ontem. Ela pode colocar o seguinte, I was fighting with my cousin. Tá aí, o Pablo estava o quê? I was playing soccer. Perfeito, Pablo, é isso aí. Pronto, eu estava jogando Clash Royale. Como é que ficaria isso, tá? I was, vai seguir na estrutura, Riquelme. A gente vai ver depois, tá, Patrícia? Vamos aos pouquinhos, né? Existe a forma interrogativa e a forma negativa. Vamos aos pouquinhos, tá? Até porque o tempo da aula é curto e a gente vai aprendendo aos pouquinhos. No caso do, vamos lá, vamos fazer a frase do Riquelme, né? I was playing, né? Playing Flash. Pronto. Ficaria assim. Raíssa, perfeito. I was studying. Studying ontem, tá? Ô, Raíssa, só uma observação. Você não precisa tirar o Y nesse caso, tá, Raíssa? Você simplesmente pega o verbo do jeito que ele é e coloca ing, tá? Então, esse verbo aí no passado vai ficar assim. Com o Y mesmo, tá? Só que a gente aqui, nesse caso, a gente não tem aquela regrinha de remover o Y. O Y, ele continua no lugar dele, tá bom? Isso, Raíssa, isso aí. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Cadê o teu, né, Diego? Deixa eu dar uma olhada na tua resposta. I was playing Minecraft. Perfeito, é isso aí. Tá perfeito. E aí, quem mais quer participar? Pode colocar aí no chat. Professor, Oi? o meu tá travando muito o chat, eu não tô conseguindo escrever. Não tem problema, tudo bem, eu entendo, tá, ô Maria? Mas você conseguiu fazer sua frase? Sim. Você consegue ler ela pra gente? Não, professor, não consigo ler. Pois, ô Eu tenho Maria, vergonha nisso. tá, ô Maria, na próxima aula, escreve no chat, tá bem? Que eu vou querer ver, tá? Como foi que você fez. Então é isso aí. Pablo tá certíssimo. I was playing car. Exatamente. Maria Eduardo, I was, que é a Júlia, né? I was watching series. Perfeito também. Ô, Laís, tu esqueceu só do verbo to be, do I, tá? Porque a gente fala I was.
Só lembrar da tabelinha, tá, ô Laís? I was, aí tu coloca o verbo com ing. Isso, I was playing Brawl Stars, exatamente. Então, pelo que eu vi, vocês entenderam a estrutura, né? Sujeito, verbo to be no passado, mais o próximo verbo com ing. Então, perfeito, pessoal. Já Professor, tá. Oi. como que se fala assistindo no YouTube? Pronto, você vai colocar assim. I was watching, que no caso vai ser o verbo assistir. Você pode colocar simplesmente YouTube. Do mesmo jeito. Vou até digitar aqui para você. Pronto, coloquei uma frase um pouquinho maior. Ó, I was watching videos on YouTube. Larissa, esqueceu só do verbo to be também, tá? I was playing, tá? Vou até colocar aqui de novo. Pessoal, tá aparecendo no slide agora. Lembra, quando você for usar o I, você usa o was junto. Eles dois são juntos, tá? I was e ação. Entendeu? É como se cada pronome ele tivesse a sua conjugação específica. Alguns se repetem, né? Mas é assim mesmo. Isso, Riquelme. Exatamente assim. I was watching anime. Perfeito. Então, isso aí. É a resposta que você vai colocar no livro de vocês, tá? É a letra D. Tá perguntando o que, é que você estava fazendo ontem. No caso, você que vai completar isso. Pronto, vamos lá. No caso, pronto. I was watching videos on YouTube yesterday. Isso, Pablo. I was watching, tá certo? Essa parte. Pessoal, acho que não vai dar tempo pelo horário, tá? Que o tempo é pouco. Eu queria só tirar um print aqui da tela de vocês. Para saber quem está presente, tá? E a atividade, eu vou deixar ela no Google Sala de Aula. Então você vai lá e dá uma olhadinha. É uma atividade de interpretação de texto do começo do capítulo, tá? Então é aquela atividade básica que a gente sempre aprende, né? Com aquelas técnicas de interpretação, tá? Mas então, falta um minuto. A gente está correndo contra o tempo, né? Pronto. Eu vou disponibilizar esse livro, que eu acho que não dá tempo mais nada, tá? Eu vou disponibilizar o slide na Google Sala de Aula, então vai lá e confere, tá? Isso aí, pessoal, até mais. Já deu a hora aqui no meu... Então, isso aí, pessoal. See you next time, né? Vejo vocês na próxima. Ô, professor, Oi, fala. é porque, tipo, eu fiz a atividade, mas só que caiu tinta no coisa. O que eu faço? Caiu tinta? Caramba, cara. Seguinte, mas dá pra ler? Dá pra entender? Se você mandar foto? Tu acha que dá pra entender? Muito não. Pois, Walter, você pode fazer o seguinte, Walter. Você pode fazer a parte. Você pode digitar, porque tu fez foi um desenho, foi no teu caso? O desenho? Foi. Pronto, cara. Tu pode fazer isso numa folha de caderno e depois só tirar foto e me mandar, para pelo menos eu registrar que você fez. Pode ser assim?